Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia da gente avançar mais um pouquinho, adentrar mais alguns milímetros na floresta de Davokar, explorando Symbaroum, cenário de fantasia sombria publicado pela Free League e aqui no Brasil pela Tria Editora. A gente está explorando o livro capítulo a capítulo, tentando sempre pescar ali as partes mais importantes, mais relevantes, para dar uma ideia geral, né, de qual é a proposta, qual é a pegada do cenário para quem ainda não conhece, beleza? Se você está chegando agora, mas quer saber mais sobre o Symbaroum, não tem problema, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva que concentra todos os nossos vídeos sobre esse cenário, então você pode assistir com calma e depois, se quiser continuar junto com a gente, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Então vamos lá pessoal, se liga aí no movimento para todo mundo se localizar. A partir de hoje, a gente vai entrar no livro 3, o chamado Guia do Mestre, tá? Eu comentei no início aqui da nossa série do Symbaroum que o livro básico ele é subdividido em outros 3 livros. Um que vai tratar basicamente do cenário, outro que vai falar sobre os personagens, né, construção de personagens, regras dos jogadores, né, e tal. E agora, na parte final, a gente vai ter os capítulos dedicados ao narrador, à narradora, aquela pessoa que vai conduzir as aventuras ali no cenário de Symbaroum, beleza? Então, a partir de agora, entramos no capítulo 18, que é chamado de Introdução, o primeiro capítulo desse chamado Guia do Mestre. E eu vou começar lendo um trechinho aqui que vai servir como um guia, né, como um índice, melhor dizendo, do que a gente vai ver neste e nos próximos capítulos dessa parte 3 do livro, né, do Guia do Mestre. Então olha só, se liga aí. Esse livro, o Guia do Mestre, consiste em 6 capítulos, dos quais o primeiro fornece uma introdução a todas as tarefas sob responsabilidade do mestre, é isso que a gente vai ver hoje. Os 2 capítulos seguintes tratam das regras, um descrevendo as regras usadas pelo mestre e outro apresentando elementos de regra mais ligados ao mundo de jogo em si, como viagens e transações econômicas em Âmbria. O 4º capítulo oferece dicas e guias de como o mestre pode criar suas próprias aventuras e os 2 capítulos finais lidam com monstros e criaturas, o capítulo 5 de maneira geral e o capítulo 6 contendo descrições de abominações, bestas e criaturas mortas-vivas individuais. Ou seja, isso aqui é o resumo do que a gente vai ver daqui pra frente, provavelmente, né, até o final da nossa série sobre o Symbaroum. Avançando aqui, e para a gente começar a falar de fato de qual é o conteúdo deste primeiro capítulo, né, do Guia do Mestre, dessa introdução, deixa eu mostrar aqui para vocês a ilustração de abertura do capítulo, né, que está bem bacana. E aqui, na verdade, vai ser um capítulo, como o próprio nome diz, né, introdutório, com algumas dicas mais gerais, né, a respeito de coisas que o narrador deve se preparar antes da sessão, durante a sessão e depois da sessão. Então, na verdade, o livro, esse capítulo, né, vai trazer dicas referentes a esses 3 momentos na vida ali, né, do narrador, de quem vai conduzir ali a história de Symbaroum. O antes, o durante e o depois da sessão. Então a gente vai ver a partir de agora cada um desses pontos. Então vamos lá, pessoal. Nesse tópico aqui de antes da sessão, o que o livro sugere, né, que o narrador faça? Primeiro, os autores eles colocam aqui na abertura desse tópico que, na verdade, isso é uma construção de dicas, de sugestões feitas a partir da experiência prática deles mesmos lá da Free League enquanto jogadores e mestres de RPG. Então, eles sugerem que essas tarefas, né, sejam executadas ali, até com seriedade, eles dizem, né, porque, segundo a experiência deles, isso promove um jogo melhor para todo mundo, mas, claro, óbvio, evidente, deixam todo mundo à vontade para escolher, né, aquilo que acha que faz mais sentido para o seu estilo de jogo. Como eles falaram no início, é a experiência, a lista foi construída a partir da experiência deles, beleza? Então vamos lá. Dito isso, quais são os conselhos aqui do Guia do Mestre para que o narrador faça antes da sessão? O primeiro deles é tornar, ou melhor dizendo, tornando a aventura sua. O que é isso? O que eles querem dizer com esse tópico? Se você está jogando uma aventura pronta, uma aventura que foi escrita por outras pessoas, você precisa, claro, se familiarizar com ela. Se é você mesmo que está criando a aventura, em tese, você já está familiarizado ali ou você já pensou bastante sobre esse assunto. Mas, se você está pegando um material feito por outra pessoa, esteja familiarizado com os mapas, com o enredo geral, com a proposta da aventura, com a história em si, né? Mas um detalhe importante, isso não quer dizer que você precise seguir ipsis literis, né, à risca, tudo ali que está previsto na aventura, ou que tudo vai acontecer conforme está descrito ali na aventura. Eu vou ler só um trechinho final que eu acho que resume e elucida bem essa parte do que eles quiseram dizer com isso. Olha só.
No caso de uma aventura oficial publicada, você deve sempre tratar como uma coleção de ideias e possíveis desafios. Trabalhe com isso e torne a aventura sua para o seu bem e o dos seus jogadores. Ou seja, trocando em miúdos aqui. Conheça a aventura bem o suficiente para poder fazer adaptações dela. Ou fazer com que a aventura siga por um outro rumo, dependendo das escolhas dos jogadores. Isso você só consegue fazer, em tese, se você tem um bom conhecimento de qual é a proposta da aventura, quais são os desafios, qual é o destino final da aventura, vamos dizer assim. Porque ainda que os jogadores façam um desvio ali que não está previsto na história, você consegue trazer as coisas de volta para os trilhos ou fazer um final alternativo, uma resolução alternativa, mas que ainda tenha a ver com o plot geral da história, com a trama, com a ideia original que foi proposta. Os outros pontos que o livro vai trazer aqui referentes à preparação antes da sessão, eu acho que eles são mais diretos. O próximo é revise a última sessão, ou seja, faça ali você mesmo uma revisão, uma recapitulação do que aconteceu na última sessão e pense em como isso pode se desdobrar em consequências para os jogadores. Isso é bastante importante e interessante, até para que eles saibam, os personagens saibam, que as ações deles têm consequências, beleza? Outra, compreenda o inimigo, ou seja, o inimigo ele não é um amontoado de estatísticas ali numa ficha nas suas anotações. Ele tem motivações, ele tem planos, ele tem fraquezas, ele tem recursos, ele pode ter aliados, pode ter inimigos. Então, compreenda bem o inimigo até para que você possa utilizá-lo da maneira mais interessante e mais desafiadora para os jogadores, beleza? E por último, para a gente fechar essa parte aqui do antes da sessão, o livro diz aqui que você deve preparar desafios. Ou seja, preparar desafios que tanto façam sentido com a narrativa ali da história. Então, por exemplo, vou dar um exemplo absurdo aqui. Se eles estão num deserto, não faz sentido encontrar uma criatura de gelo. Em princípio, a não ser que você tenha uma boa explicação para isso. Mas também preparar desafios que correspondam aos objetivos e às expectativas dos jogadores. Se tem algum gancho de história ali, se tem algum plot do personagem que pode entrar ali no primeiro plano do jogo, vamos chamar assim, por que não utilizar? Então esteja sempre atento a isso. Tanto para preparar desafios que façam sentido com a história em si, como também para aproveitar e colocar alguma coisa dos próprios personagens misturado ali nos desafios da história. Seguindo adiante e passando aqui para o tópico do que o narrador deve se preocupar ou ter em mente durante a sessão, a gente vai ter aqui mais uma coletânea de dicas, começando com: peça aos jogadores para fazer a recapitulação da história. Ou seja, antes de vocês começarem efetivamente a sessão, peça para cada um dos jogadores dizer, recontar, relembrar o que aconteceu com os personagens ou com o grupo. E isso é uma forma interessante não só de já colocar todo mundo ali no clima de jogo, como de você, narrador, perceber como cada um dos jogadores encarou a última sessão. Claro, você pode complementar ali alguma coisa, se alguém esqueceu algum detalhe importante e tudo mais. Então, esse trabalho conjunto de recapitular a última sessão pode ser bem interessante para já deixar todo mundo ali no clima do jogo. A próxima dica que ele vai trazer chama-se Diga Sim. E essa aqui eu vou ler o trechinho para vocês. Olha só. Evite dizer não quando seus jogadores tomam a iniciativa. Em vez disso, diga sim e siga com um desafio. Deixe os jogadores decidirem se o desafio é poderoso demais ou se é um risco que vale a pena tomar. Ou seja, às vezes, não sei se acontece com vocês, por N motivos que acho que não vem aqui ao caso a gente destrinchar, mas às vezes o mestre pode adotar uma posição meio que de babá dos jogadores para evitar que eles entrem num confronto que eles não vão dar conta ou alguma coisa nesse sentido. Então, o que o livro está dizendo aqui é, basicamente, em outras palavras, deixa rolar. É isso que eles querem? É isso que eles querem. Não é para ser aquele mestre carrasco. Então agora eu vou detonar todo mundo, TPK. Não, deixa eles seguirem no desafio. Quando eles perceberem, ou se eles perceberem que o negócio tá demais, aí ou você deixa na base da sorte, ou aí você pode dar uma chance, não é uma ajuda, é uma chance para que eles escapem do desafio e de repente, a partir daí, passem a agir de forma mais cautelosa, Tem gente que só aprende na porrada, Enfim, paciência. Outra dica que o livro vai trazer, que acho que até está relacionada com isso, é a seguinte: surpresas desagradáveis. O que ele quer dizer com isso? Exponha os personagens a situações inesperadas e perigosas que não necessariamente eles estão buscando ali ativamente, Porque Symbaroum é um cenário feito para ser perigoso. Então, você não pode, por exemplo, estar andando no meio da floresta da Avocar e achar que nada ali demais vai acontecer, que você está fazendo um passeio no bosque. Não. É preciso que os personagens sintam o peso do desafio, o peso do cenário. Estejam eles ativamente atrás de alguma confusão ou não.
Claro, nesse caso de você ficar sempre surpreendendo eles com coisas desagradáveis, tem ali o seu toque de parcimônia, de dosar ali o desafio também, a não ser que as escolhas deles, dos personagens, levem para uma situação que de fato não tem chance. Aí é deixar tudo a cargo da sorte ao rolar dos dados, né? Enfim. E por fim não, mas a próxima dica, né, a quarta dica é descreva o mundo. Deixe sempre o cenário o mais vívido possível, né? Descreva não só paisagens, mas também sensações, cheiros, né? O calor do vento na pele, ou o frio do vento na pele, ou alguma coisa nesse sentido. Pense em todos os sentidos que você pode explorar, não só a visão, né? A audição, o tato, o paladar até, enfim, seja criativo na hora de descrever o mundo, porque isso contribui bastante para que todo mundo se mantenha focado no jogo e tenha ali cada vez mais imersão no cenário. Seguindo adiante aqui nas dicas para o narrador, né, o que tem que estar rodando aqui no seu HD, no pano de fundo, né, durante a sessão, a próxima dica que o livro vai trazer é incorpore os personagens do mestre. Ou seja, torne os NPCs, os personagens do mestre, interessantes e até memoráveis em algumas situações. Claro, nem toda interação merece isso. Se alguém vai trocar 2, 3 palavras ali com um personagem, talvez não seja necessário descer nesse nível de detalhe. Mas alguns personagens do mestre podem ser marcantes. Então, tem ali uma característica específica, um jeito de falar, uma motivação razoável para aquele personagem, porque isso também ajuda a deixar o mundo mais vívido, mais interessante, porque senão todo o NPC que aparece pode se tornar aquele personagem genérico, né? Então isso também não é legal. Outra dica que o livro traz aqui, olha, é descrever consequências. Eu até me adiantei já e comentei um pouquinho isso ainda agora, mas assim, é importante que os personagens, né, e os jogadores também percebam que as ações deles têm consequências, têm repercussões. Então não deixe as coisas se perderem. Se alguém fez algo ruim, é preciso que tenham consequências disso. Se alguém fez alguma coisa boa, ou ajudou alguém, ou fez algo relevante, torne isso mais explícito, mostrando alguma consequência positiva ou negativa do que aquele personagem fez. Isso também ajuda as pessoas a se sentirem parte integrante daquela história e que, de fato, as ações dela influenciam em alguma coisa, que ela não está ali só assistindo uma história. Ela está, de fato, ajudando a construir essa história e direcionando, de alguma forma, a história através das escolhas que ela faz, né? Enfim. Outra. Salve-os de problemas. Esse aqui, eu vou ler um trechinho aqui também para vocês. Olha só. Se você, como mestre, colocou os jogadores em uma posição ruim, então você também deve estar preparado para salvá-los da morte certa. Eu comentei alguma coisa aqui também, né, no início. Não os deixe morrer. Dê a chance de eles sobreviverem e serem capturados. Ou, quem sabe, deixe outro grupo aparecer e salvá-los no último momento possível. E depois, demandando sua ajuda com algo difícil ou desagradável, é claro. Ou seja, no final das contas, se você ali de repente dosou mal um desafio, não era a sua intenção e a galera vai morrer, os dados não estão ajudando e tal, não sei o quê, e foi você que colocou eles naquela enrascada, dá uma chance, né, da galera sair, porque às vezes não vale a pena você acabar com a diversão de todo mundo por um erro de cálculo ali, alguma coisa nesse sentido. Então dê uma chance da galera se safar, vamos dizer assim, desse desafio, e de repente eles vão ficar mais espertos na próxima vez. E pra gente fechar aqui, temos o Deixe o Mal Inexplicado. A gente está falando aqui ao longo da série que tem muitos mistérios no mundo aqui, da Floresta da Avocar, do antigo reino de Symbaroum, então nem tudo precisa ser exaustivamente explicado. Às vezes, essa própria sensação de desconhecimento contribui para aquela sensação de inquietação e de medo dos jogadores. Então, trabalhe com isso. Nem tudo precisa ser exaustivamente explicado. Seguindo adiante, e para a gente já encerrar o conteúdo desse capítulo aqui, desse vídeo, temos aqui as dicas finais, as dicas do que o narrador deve se preocupar depois da sessão. E são só 3 dicas que o livro traz aqui. Então a primeira delas é recompense os jogadores. Então terminou a sessão, chegou a hora de você recompensar os personagens, os jogadores. Como? Claro, através do XP, mas não só isso. Pense também em outros tipos de recompensa. Recompensas sociais, por exemplo. O personagem ganhou um aliado novo, conseguiu ficar mais próximo de alguém influente. Pode ser também uma recompensa através de equipamentos, né? Um equipamento melhor, alguma coisa assim. Uma recompensa financeira, através da qual o próprio jogador, o próprio personagem, vai escolher como melhorar o equipamento dele, ou o que ele vai fazer com aquele dinheiro. Enfim, claro, o XP está presente, mas não se limite a pensar apenas no XP quando você pensar em recompensar os jogadores, beleza? Segunda dica aqui para depois da sessão, saber os planos dos personagens. Pergunte o que os personagens pretendem fazer, quais são os planos deles, os objetivos, porque isso pode tanto te ajudar a pensar em desafios
ou no próprio desenrolar da história para a próxima sessão, como também, de repente, até toda uma nova campanha, se é uma coisa que pode ser resolvida em 1, 2 sessões, se é algo que vai ser uma quest que vai se alongar mais, então você já vai pensando ali no momento certo de colocar o gancho para a resolução daquele problema, daquele plano específico do jogador. Então é sempre bom perguntar quais são as expectativas dos personagens dos jogadores para os seus personagens, beleza? E para fechar, tem a conclusão da sessão, né? Como ele chama aqui. Você, narrador, faça as suas anotações seja do que aconteceu ali durante a campanha, que você não quer esquecer, seja de ideias malucas que surgiram, que você depois vai avaliar com calma se vale a pena ou não, se é interessante incluir ou não na sua história e qual o momento adequado de fazer isso. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais um capítulo aqui de Symbaroum. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário para a gente continuar trocando ideias e informações. E no mais, a gente se vê na próxima resenha.